Ninguém se importa com você. Ninguém tá nem aí se tá doendo, se a luta tá muito grande, se você tá com dificuldade nas coisas da vida. Literalmente ninguém se importa, porque o único momento que as pessoas passam a se importar é quando você literalmente para de se importar com a sua vida e com os problemas que estão acontecendo nela, e aí isso passa a ser curiosidade pro outro. Então, por exemplo, você tá doente. Quando você tá doente, ninguém tá ali te ajudando. Tipo, você tá correndo atrás dos remédios, atrás do médico, você tá correndo atrás de tudo. Quando você já tá curada, todo mundo pergunta: nossa, mas você não ficou doente? Você não tava doente? Nossa, teve uma época que você tava muito doente, né? Tipo, então as pessoas sabem que você tá passando por alguma coisa e elas literalmente escolhem não participar disso. E não é como se fosse uma escolha, tipo, cada um tem o seu problema, cada um tem sua vida pra resolver. São literalmente escolhas feitas intencionalmente pra, tipo, não quero problema que não é meu, sabe? Então, hoje eu tava indo num evento com uma amiga minha e foi muito divertido, foi muito legal, foi um momento muito bom entre eu e ela. E a gente tava conversando sobre algumas coisas e ela tava falando uma coisa que tocou na minha mente. Eu fiquei tipo, uou, eu penso muito assim, que é o meu problema, tipo, não vai ressoar da mesma maneira no outro. Ela disse isso em outras palavras, mas era isso que ela quis dizer. Tipo, mesmo que isso seja importante pra mim, não tem muita importância pro outro. Então, no final, sou eu que tô criando muitas expectativas, entendeu? Tipo, eu que preciso organizar minhas próprias expectativas comigo mesma. E eu fiquei tipo, cara, isso é verdade? Porque se o meu problema não é suficiente para o outro se solidarizar, por que que eu me importo do fato dessa pessoa não se importar? Consegue entender? Tipo, por que que eu tô fazendo tanta questão que alguém se importe? Primeiro, porque a gente busca a segurança, a validação no outro sempre. Nós somos seres humanos e um dos padrões dos seres humanos, de acordo com a psicologia, inclusive, é que a gente encontre padrões de vida um no outro. Inclusive, quando eu fazia faculdade, esse era um dos pontos que a gente buscava para definir algumas estratégias. Por exemplo, por que que todo mundo, quando entra no elevador e todo mundo tá virado pra frente, mesmo que você entre virado pro espelho, você vai querer virar pra frente também? Porque você tá encontrando um padrão para se assemelhar a outras pessoas. Aí muitos vão dizer, efeito manada. Pode ser que sim, pode ser que não. Pode ser que o seu cérebro te cobre de parecer muito com o outro para você não parecer estranho. Então é uma expectativa que você cria sobre aquela situação e você acaba suprindo ela de alguma maneira. A mesma coisa para os seus problemas. Ninguém se importa com seus problemas, ninguém se importa tanto assim com você. E quanto mais cedo você entende isso, e por mais que doloroso seja, porque eu também tenho minhas particularidades, eu também tenho momentos que eu gostaria que as pessoas se importassem com certos problemas que às vezes eu comento ou trago, e elas literalmente não ligam. E eu fico tipo, caraca, por que que essa pessoa tá fazendo isso? Tipo, por que que essas pessoas não conseguem me entender? E eu literalmente tenho que retornar ao meu pensamento de tipo, o seu problema não é tão grande pros outros quanto é pra você. Então, você precisa, primeiro, se conformar de que esse é um problema seu. Segundo, validar se você quer continuar dividindo esse sentimento com essas pessoas ou não. E aí é muito importante que você tenha uma boa rede de apoio, que você tenha pessoas que te compreendam, que te respeitem, porque às vezes também é pura e simples ignorância das pessoas. Elas sabem que você tá passando por uma situação, mas elas não querem te ajudar a resolver. E aí tem o ponto da maldade, tem o ponto também da infidelidade, né? Da falta de compromisso com você. Mas muitas das pessoas literalmente não se importam com o seu problema porque não é tão importante assim pra elas. Elas não querem lidar com o seu problema, então elas simplesmente ignoram. Mas não é porque elas não ligam que literalmente elas não estejam percebendo, que elas não estejam vendo. E aí cabe a você entender se você quer continuar dividindo essas coisas com essas pessoas ou se você quer uma vida de tipo, não, eu quero pessoas que me compreendam, pessoas que conversem, que me tragam respostas e que eu possa trazer respostas pra elas também, porque tudo é uma troca. E me deixa triste de saber que muitas pessoas não querem lidar com as situações dos outros, como, por exemplo, situações cotidianas, como política, como questões climáticas,
ou falar sobre cultura, sobre história, sobre matemática, sobre filosofia, muitas pessoas não querem se envolver porque para elas esse não é um problema tão relevante. Elas querem literalmente continuar na alienação delas. Mas se esse problema não é tão relevante para você, o que é? Qual é o problema relevante para você? Se a vida do outro não é interessante para você, o que é? E aí, quando você começa a investigar essas coisas, você começa a perceber que tem pessoas que são extremamente superficiais. Que nem o problema do outro, nem o problema dela, nem as situações cotidianas, nem nenhuma situação abala elas, porque elas estão vivendo somente na superficialidade da vida delas. E qualquer coisa que for fora da vida delas, elas não conseguem resolver. Então, se você quer parar de se frustrar, e primeiro, né, parar de frustrar suas expectativas, primeiro, isso não vai acontecer porque nós somos seres humanos. Lide com isso o quão mais rápido você puder, porque daí você vai conseguir racionalizar outras coisas. Eu não tô dizendo que você não vai se sentir triste, porque a tristeza vai acontecer. Mas, principalmente, se você tá percebendo que as pessoas não se solidarizam com as coisas que você passa, não conseguem entender aquilo que você tá querendo dizer, de duas ou uma. Ou essas pessoas são simplesmente ignorantes, e aí não tem o que fazer, elas com as ignorâncias delas, e aí quem tem que sair desse lugar é você. Mas, no segundo ponto o seu problema não é tão grande para essas pessoas. Então, não é seu trabalho mostrar que esse problema é grande. O seu trabalho é mostrar que você se compromete consigo. Que o tempo que você ficaria provando pra elas, olha como tá doendo, olha como eu tô sofrendo, olha como as coisas estão acontecendo, você passe resolvendo os seus problemas, lutando suas lutas, contando com a sua rede de apoio, com seus amigos, com seus familiares, porque ninguém se importa mais com o seu problema do que você mesmo, tá? Pra tudo. Relacionamentos, alimentação, saúde, bem-estar, né? Qualquer situação da sua vida, ninguém se importa tanto assim com você. E acho que uma coisa muito importante é a gente entender que não é porque as pessoas não se importam que literalmente elas não estejam vendo. E se elas não estão vendo, não dê a elas o poder de querer comentar sobre aquilo quando aquilo já tiver resolvido, né? Teve uma situação na minha vida, por exemplo, que eu tava fazendo faculdade. E enquanto eu tava fazendo faculdade, eu tinha muita dificuldade de me locomover. Eu pegava ônibus, metrô e trem pra ir pra faculdade, era muito longe da minha casa. E até o período que eu pude comprar um carro, eu fui lá com meu dinheirinho suado, comprei meu primeiro carro e aí comecei a me locomover pra faculdade de carro, foi um longo período. E quando eu comecei a fazer isso, as pessoas começaram a me indagar, tipo, nossa, mas como assim você vai pra faculdade de carro? Tipo, eu não sabia que você se locomovia de carro e não sei o quê. E eu ficava tipo, gente, mas quando eu tava andando de trem, quando minha mãe tinha que me buscar meia-noite na estação de metrô pra que eu não pudesse sofrer nada quando estivesse voltando pra casa, aonde vocês estavam? Tipo, o que aconteceu? Que tamanha curiosidade é essa? Pra entender sobre, tipo, o que eu tô fazendo, que não é tão importante assim quando eu estou sofrendo, quando eu tô mostrando que tá doendo. E aí me leva a pensar também que as pessoas são extremamente seletivas com as lutas que elas querem lutar e seletivas também pra quando elas querem prestar atenção em você. Por isso que não é o seu papel ficar se mostrando o quanto você tá sofrendo. Concentre essa energia de não querer mostrar pros outros que tá doendo. Fala uma vez que tá doendo. Se as pessoas não ouvirem, é porque elas não quiseram, porque o ouvido delas também funciona, sabe? Então, mostra que tá doendo, mas concentra essa energia resolvendo seu problema. Concentra essa energia focando no que você precisa fazer. Se é estudar para uma prova, se é fazer exames e ir atrás da sua saúde, do seu bem-estar, se é se reconectar com Deus, se é, enfim, fazer exercícios físicos, não importa. Concentra essa energia resolvendo seus problemas. E você vai começar a perceber que você não vai dar mais voz pra gente que não te ajuda, pra gente que não soma com você. Você não vai dar mais voz pra quem te atrapalha, porque você vai estar concentrada demais resolvendo suas coisas. E você vai estar ganhando tempo pra sua vida, tempo de qualidade consigo mesma. E você vai começar a ver que até pra resolver os problemas, as coisas ficam mais sutis. Porque você fala, cara, realmente, o tempo que eu passaria me explicando, fazendo e acontecendo, ao silêncio. Ao silêncio de quem tá se movendo pra resolver as coisas. Ao silêncio de quem tá passando por cima de lutas, de barreiras, de pedras, de pedregulhos pra conseguir ter uma vida digna e confortável.
que todo mundo merece, inclusive eu. Ó o silêncio. Paz, silêncio sepulcral, que pra muitos é tipo, nossa, por que ela não tá falando sobre isso? E na verdade você tá resolvendo sua vida. Afinal, ninguém se importa tanto com seus problemas, a não ser você mesmo, tá bom? Então, fica com essa mensagem. Eu sou a Giovana Pedroso. Geralmente vocês me falando sobre o Fofocas do Mundo Tech, Afropate Talks e Segredos das Afropates, onde eu falo de beleza, mas também falo de tecnologia. A gente tem várias conversas, é multidisciplinar a nosso encontro. E vocês me encontram em todos os lugares. E em nenhum lugar ao mesmo tempo. Um beijo da sua Afropate favorita.